Eu quero ler uma passagem na Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, o verso de número 1 e número 2. Diz assim a palavra do Senhor: A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Eu quero lhe perguntar, você tem uma promessa de Deus? Você está esperando a resposta dessa promessa? Em Hebreus capítulo 10, o versículo 38 diz assim: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Promessa está inteiramente relacionada à fé. Mas o que é fé? O que significa ter fé? Ter fé significa descansar naquilo que Cristo fez por nós no passado. Mas também significa confiar naquilo que Ele faz por nós no presente e fará no futuro. De uma forma geral, podemos entender que fé é crer e ver as coisas antes que aconteçam. É ver as coisas já feitas, realizadas e alcançadas. Eu quero convidá-lo a viajar comigo pelas Escrituras Sagradas, onde veremos exemplos de homens que tiveram uma resposta de Deus perseverando na fé. E o primeiro homem que eu quero falar é a respeito de Caleb. No livro de Josué, capítulo 14, o verso 6 a 14, nos fala a respeito de Caleb, que obteve uma resposta de Deus passando pela prova do tempo. Quando Moisés estava à frente do povo de Israel após a saída do Egito, Deus havia prometido que os levaria a uma terra, a terra prometida. E quando estavam se aproximando, Moisés mandou alguns homens espiar a terra. E Caleb era um dos que foi espiar a terra. E foi também Caleb o único que trouxe boas novas, ao contrário dos seus companheiros. Então Moisés disse que a terra que Caleb havia pisado seria dele. E Caleb tinha a idade de 40 anos. Passaram-se os anos, mas a promessa ainda queimava em seu coração e cria que receberia, não importando o tempo. Se olharmos o verso de número 10, 11, o verso 13 e o 14 do capítulo 14 do livro de Josué, diz assim, Caleb falando a Josué: E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje já tenho 85 anos. Verso 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. No verso 13, e Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné. Caleb conquistou a sua herança porque soube esperar, teve paciência, pois cria na promessa e sabia que Moisés era um escolhido de Deus, a quem ele havia prometido esta herança. Outro homem que eu quero falar na Bíblia Sagrada é a respeito de Daniel. Daniel obteve uma resposta de Deus passando pela prova da fidelidade. O rei Dario resolveu constituir sobre o seu reino governadores e príncipes para que cuidassem do seu reino. E Daniel era um dos príncipes. Daniel começou a se destacar dentre todos, o que despertou ciúmes nos seus companheiros. Mas qual era o segredo do seu sucesso? No verso 10 do capítulo 6 de Daniel, diz que Daniel orava 3 vezes ao dia e dava graças a Deus. Então seus inimigos armaram uma cilada, fazendo o rei assinar um decreto. No decreto dizia que no espaço de 30 dias, se alguém ousasse adorar outro rei, senão ao rei Dario, seria jogado numa cova com leões para ser devorado.
E aí você pode me perguntar, e Daniel? Daniel continuou a orar 3 vezes ao dia e dava graças a Deus. Então seus inimigos, descobrindo que Daniel não havia aderido ao decreto, o prenderam e o lançaram na cova dos leões. Colocaram uma pedra na boca da cova e selaram com o anel real e de todos os governantes, para que ninguém conseguisse mudar a sentença, nem o próprio rei. No verso 20 do capítulo 6 do livro de Daniel, diz assim: E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e, falando ao rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O que livrou Daniel dos leões foi sua fidelidade a Deus. Ele tinha certeza que Deus ou o livraria ou lhe daria forças para matar os leões. Se for para morrer, eu morro com o Senhor. Se for para viver, viverei para o Senhor. Outro homem que obteve uma resposta de Deus se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, do verso 40 a 43. Estou falando do ladrão. Sim, do ladrão na cruz. Ele obteve uma resposta de Deus passando pela prova do reconhecimento. Jesus curou leprosos, deu vista aos cegos, expulsou demônios, curou enfermos, alimentou multidões, mas os seus não o receberam, não entenderam a sua missão, a sua obra aqui na terra. Ele foi humilhado, desprezado, açoitado, cuspiram em sua face, deferiram palavras de maldição, injúrias, mas ele não desistiu em momento algum. Mesmo na hora mais agonizante, se sentindo só, não reteve aquilo que se propôs a fazer. Mas houve um que no momento mais terrível de sofrimento, reconheceu o seu próprio erro e desta forma descobriu quem era Jesus. Justo aquele que ninguém poderia imaginar, um ladrão condenado à morte de cruz por seus erros, pelos seus atos repugnantes. No verso 41 do capítulo 23 do Evangelho de Lucas, o ladrão diz: E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje entrarás comigo no paraíso. O ladrão, ele não foi salvo porque defendeu a Jesus, a honra de Jesus, ou porque estava do lado direito da cruz de Jesus. O ladrão foi salvo porque primeiro reconheceu a sua condição errada. Ele reconheceu os seus erros e com isso descobriu que só Jesus teria poder para salvá-lo. Eu quero lhe dizer, você que me ouve, não importa o tempo, não importa as circunstâncias, tenha fé, a resposta chegará na sua vida. Não perca a visão, não desista, siga em frente. Jesus está contigo. Tome uma decisão agora. Saia desse ambiente de morte que você se encontra. Saia do porão em que você está escondido. Você não merece viver uma vida assim. Você não foi criado para viver uma vida de desgraça. Você não foi criado para ser uma pessoa triste, amargurada, cheia de problemas e dificuldades. Mas tenha fé que a luta vai passar. Não importa se é uma provação, aleluia, que você está enfrentando, mas enfrente aos pés da cruz. Enfrente essa prova buscando a Jesus.
pois Ele vai te libertar, Ele vai te dar a resposta que você está procurando, que você está tanto almejando na sua vida. Se encontre com Jesus hoje, tome uma decisão agora e siga em frente, tendo esperança de que o Senhor irá te responder e te dar a vitória, porque você é uma pessoa especial. Que Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe o vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima!